Hoje, em Maringá, nós vamos ter o 8º Congresso Paranaense de Cidades Inteligentes, que ocorre hoje e amanhã na Unicesumar. E nós vamos falar com o organizador do evento, que é também criador e diretor da rede Cidade Digital, que pensa exatamente para municípios pequenos e médios soluções tecnológicas para implantação e aprimoramento dos projetos de cidades digitais e cidades inteligentes. O meu entrevistado está aqui comigo, é José Marinho. Você pode acompanhar essa conversa nossa pelas nossas redes sociais. Senhor José Marinho, antes de mais nada, bom dia. Muito bom dia a você e a todos que nos acompanham neste momento pela CBN. Senhor Marinho, o que significa esse congresso para as cidades? Qual a importância de levar o mundo digital para cidades pequenas e cidades médias? Significa que estamos trazendo para Maringá, numa retomada desde o início dessa pandemia, um congresso que reúne prefeitos, gestores, servidores públicos, sobretudo das pequenas e médias cidades, que são sempre mais alijadas, né, desse processo de discussão, de busca de informação e de conhecimento a respeito da tecnologia. E a tecnologia, hoje, posso dizer com toda segurança, se tornou imprescindível para o funcionamento adequado do setor público. A pandemia acelerou a necessidade da transformação digital das cidades e aqueles prefeitos, aqueles gestores, aqueles servidores públicos que antes podiam ficar trabalhando de uma forma analógica, às vezes não dava muita importância, achava que essa questão da tecnologia era mais para cidades grandes ou então muito fora da realidade deles. Hoje, certamente, com certeza, com segurança, não tem mais como funcionar uma máquina, uma administração pública sem o auxílio, sem o apoio da tecnologia. Por isso, essa grande importância e trazendo esses pequenos municípios, esses médios municípios que estão inscritos para estarem aqui em Maringá, hoje, então, amanhã, conforme você falou, para tratar sobre esse assunto imprescindível na administração pública do mundo atual. A gente estava observando na programação do encontro, do evento, e a gente percebe que vai se discutir muito o que é uma cidade inteligente e qual é o papel da tecnologia para poder potencializar o cidadão. E para o nosso ouvinte entender, o que a gente tem hoje disponível para as cidades pequenas e médias que pode mudar a gestão pública? As pequenas e médias, né, sobretudo, então, focando bem nelas, que é o nosso principal público deste evento aqui em Maringá, ainda tem algumas que estão totalmente analógicas. Ou melhor, avançando assim de acordo com o tempo, de acordo com as possibilidades dela, sobretudo, como eu disse, desde a pandemia. Então, imagina uma cidade que antes mal se conversava por redes sociais, por mídias sociais, por ferramentas, por computador. Quando veio a pandemia, que explodiu lá em março de 2020, que as aulas passaram a ser feitas de forma remota, que as pessoas não podiam mais comparecer em grande número ou comparecer sequer em postos de saúde, em hospitais para tratamento que não fosse a própria Covid. Imagina como é que seria se não fosse tecnologia para isso. Então é este mundo, essa quebra de paradigma que tivemos desde lá do início da pandemia e que isso já explica por si só, justifica a questão da importância da tecnologia. Muitas pessoas que antes não tinham uso nem... A própria rede Cidade Digital, para você ter ideia, nós fazemos sempre, agora com a retomada dos eventos presenciais, antes a gente fazia eventos somente presenciais. Com o início da pandemia, inclusive nós inovamos, tivemos que inovar e passamos a fazer, então, também lá no ano da pandemia, logo no início da pandemia, eventos virtuais para discutir sobre justamente a importância da tecnologia, e hoje chegamos a quase todos os estados brasileiros realizando evento com os gestores públicos, com prefeitos de praticamente todos os estados, como eu disse, e hoje já passamos de 2.000 prefeituras do Brasil participando desses eventos toda semana. Isso seria impossível sem o uso da tecnologia e, em função disso, levamos informações, conhecimentos, promovemos debates, discussões, despertamos alguns gestores que antes não pensavam a respeito disso para a importância do que a gente está falando, que é sobre a tecnologia, porque antes não existia.
Então, eu acho que aí já justifica, né, dar essa ideia da importância da tecnologia no mundo atual. Senhor Marinho, o senhor falou sobre educação, né, o quanto que foi importante as aulas que nós tivemos no período de pandemia, aulas online. O senhor falou sobre a saúde, o atendimento à população, o quanto que a tecnologia foi importante também. Mas a gente tem sempre uma preocupação, pensando que a pandemia está na sua fase final, e a gente espera que isso esteja acontecendo, a relação entre o governo municipal e o cidadão. Ela vai mudar em que sentido? O cidadão vai ter um poder municipal mais próximo, ele vai poder reclamar mais, ele vai poder participar, ele vai poder opinar mais. O gestor municipal vai poder responder mais rápido, vai dar mais transparência à administração municipal? Essa já é, sem dúvida, a grande necessidade do poder público se adequar a essa nova realidade. O cidadão está mais consciente de que ele deve estar, de que ele deve buscar mais informações a respeito do município. Os municípios hoje, na verdade, lá desde 2012, por ali, já existe a lei da transparência que a gente sabe, já existe a necessidade da publicação, da construção de sites, de informativos que sejam muito claros para que o cidadão tenha acesso a todos os atos do poder, né? Não só municipal, não só da prefeitura, mas também dos órgãos públicos. Só que desde então havia, e há ainda em muitos casos, infelizmente, uma ausência de prestação de serviços adequados, porque tem muito, por exemplo, portal de transparência que as pessoas, que o poder público anexa, coloca ali material em PDF, então em instrumentos, usando ferramentas assim, totalmente inapropriadas para prestar contas para o cidadão. Mas agora, à medida que o cidadão está vendo, está tendo acesso, porque ficou muito tempo e muita gente sem sair de casa, em função da pandemia, e essas pesquisas, essas buscas, essa necessidade de mais informação e de mais interação com o poder público ficou como uma exigência, ou uma cobrança, no mínimo, para que o poder público se adeque efetivamente, para que ele cumpra essa legislação, porque as pessoas, ficando mais tempo em casa, elas vão buscando os melhores meios de interagir com o município. Né? Não dá mais para pensar as pessoas indo numa prefeitura para pegar um carnê de IPTU, não dá mais para pensar em um produtor de orgânico, ou de hortaliça, ou de qualquer alimento, por exemplo, que é vendido para escolas públicas, ele sair da sua propriedade rural para ir lá na prefeitura buscar uma listinha dos produtos que a prefeitura vai querer comprar essa semana. Isso não faz muito tempo, não existia em cidades de porte médio, muito importante aqui no Paraná, e eu já presenciei isso. A dificuldade que estava tendo a Secretaria de Agricultura, por exemplo, de uma cidade de porte bem médio aqui do estado, porque ela não tinha sinal de internet, não tinha conectividade com o campo, portanto, lá não tinha como chegar às informações do que aquele produtor rural poderia preparar, produzir e vender para a própria prefeitura. Todos os serviços, por exemplo, marcação de consulta, chega disso, de ficar indo. Tempos atrás, quem é da época mais antiga lembra disso, ia para atendimento em posto de saúde madrugando, chegando lá no início da madrugada para depois tirar uma fichinha e tal, para marcar uma consulta para ver se conseguia para aquele determinado médico. Isso hoje acabou, se não acabou vai ser uma coisa absurda ainda acontecendo no mundo atual, e as pessoas não estão mais reféns disso, né? Não podem ficar, na verdade. Então, e aquele gestor, aquele prefeito que não se adequar a essa necessidade, a essa realidade, ele vai estar parado no tempo, e ele estando parado no tempo significa que o tempo dele já deu, e vai sentir isso certamente numa próxima movimentação política eleitoral. Colocou um ponto importante, eu acho que o senhor tocou um dado importante. Eu vou ter um dia um site do Poder Municipal que tem a mesma eficiência para me dar dados que um site, por exemplo, de uma empresa privada que presta serviços ou vende um determinado produto. Eu vou poder ter uma interação tão grande, e aí eu quero pegar exatamente a sua fala final, de que isso vai interferir, inclusive, na escolha se eu mantenho esse gestor municipal, voto na reeleição dele, ou se eu não voto nele.
Perfeitamente, eu acho, e muitas falas de alguns gestores têm sido sempre nesse sentido, sabe? Então, quando a gente fala cidade digital, cidade inteligente, cidade conectada, eu acho que já começa por aí. Independentemente da nomenclatura que se utiliza, o importante é que seja uma cidade dotada de infraestrutura, dotada de ferramentas, de soluções, enfim, dotada de uma superestrutura capaz de oferecer o melhor serviço para o cidadão. E faz bastante tempo a gente já sempre comentava nos nossos eventos, nas conversas diárias que a Rede Cidade Digital tem com gestores, com prefeitos de todo o Brasil, que ele tem que ver que já precisa avançar em relação justamente à iniciativa privada. Então, há quanto tempo? 10, 15 anos, bancos, agências bancárias já partiram muito para isso. Então, a utilização de ferramentas de tecnologia, e se está sendo usada lá já há muito tempo, significa que aquela é a tendência do usuário, do cidadão, a buscar e a ter melhores serviços. Então, o poder público tem que se ajustar a isso. O poder público tem que desburocratizar. Não digo que não vai haver a burocracia, em se tratando da burocracia em termos de processo, porque isso é muito importante, ser seguido um processo para a realização das ações, sobretudo as ações políticas, as ações públicas, né, que existe ali toda uma burocracia, mas é diferente da ineficiência do funcionamento do serviço do setor público. Então, por isso que muitas prefeituras estão trabalhando e atuando bastante na atualização de suas ferramentas, de seus programas, porque ela não pode ficar atrasada, né, em relação à iniciativa privada, se bem que eu acho que ela ainda sempre vai estar correndo atrás, mas se estiver correndo atrás e reduzir pelo menos esse tempo, já é uma grande vitória. Não ficar 10, ficar 2, um ano, já é uma grande vantagem pela realidade que a gente tem, sobretudo considerando a realidade do país hoje, que nós temos mais de 70%, 80% dos municípios com menos de 20, de 30 mil habitantes. Municípios afastados, municípios ainda sem tecnologia. A gente fala muito, e isso é muito divulgado, que o Brasil tem muitos celulares, não sei, 3 ou 4 celulares pelo número de habitantes, mas aí se confunde. Ter celular não significa ter acesso, ter conectividade. Pode-se ter para utilizar. Muita gente tem, ou você vê jovens, ou você vê pessoas, às vezes de classes até um pouco mais carentes realmente, né, de pessoas. Aí você vê ela passando com o celular e tal. Às vezes ela está ali, a pessoa está ouvindo uma música, está ouvindo alguma coisa, não quer dizer que ela tenha sequer dados, porque ela não tem dinheiro para comprar pacote de operadora. Por isso que muitos lugares também estão investindo na oferta de sinal gratuito da internet para o cidadão, e isso nós teremos no dia de hoje, nesta quinta-feira, inclusive à tarde, aqui com uma apresentação de um programa muito bom da cidade de Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais. Aí tem uma questão legal que o senhor colocou, que é a internet, o acesso à internet de graça para a população quando a gente pensa no espaço urbano. O senhor mesmo colocou, os brasileiros têm uma quantidade de celular razoável por habitantes, mas não significa que estão conectados. Será que essa conexão na internet, essa Wi-Fi que permite que o cidadão entre nela sem custo, vai ser a mesma coisa que a água, o esgoto, o asfalto, vai ter que ter para todo mundo? Eu acho isso essencial. Logo no começo da rede, para você ter ideia da criação da Rede Cidade Digital, eu participei de um evento lá no estado de São Paulo com alguns gestores, alguns doutores, bem especialistas já neste assunto à época de Cidade Digital, portanto há 10 anos. Então o pessoal da USP, por exemplo, o pessoal da Unicamp, então já dizia naquela época que se décadas atrás a energia elétrica era a locomotiva que puxava para o desenvolvimento, para o crescimento social e econômico do país, naquela época já certamente era a internet. Então, se aquela época era, imagina você 10 anos atrás, imagina nos dias de hoje, e no atual cenário, em tanta ruptura, em toda mudança que a gente teve a partir da pandemia que aflige, né, esse mundo inteiro. Hoje, e naquela época já se dizia, e hoje a gente repete ainda com bastante ênfase
Às vezes as pessoas não têm dinheiro, e muita gente não tem para comprar um botijão de gás, e até para colocar comida no prato está muito difícil. Imagina para comprar um sinal de internet. É um absurdo, é uma utopia. Então cabe sim ao poder público, nessa necessidade que o cidadão tem, tratar com grande prioridade. Há, às vezes, uma dificuldade do próprio gestor, seja prefeito, seja alguém que toca esta área, ter um entendimento assim mais consciente desta realidade, porque às vezes fala sinal de internet, fala Wi-Fi, mas é coisa que a pessoa não vê, né? Porque a pessoa, o cidadão vê obra, o cidadão vê a construção de prédios, que seja quebra-mola, é algum obstáculo, é alguma coisa de física. A gente está falando de dados, a gente está falando de transmissão em que a gente não está vendo porque está solta, está pelo ar, está passando por aqui. Mas agora a gente tem que ver que isso que está passando por aqui, que está solto, eu, por exemplo, com você, estou aqui no espaço onde está acontecendo o evento, durante o dia, né, de hoje e amanhã e sexta-feira, mas aqui vai estar coberto, aqui está coberto. As pessoas que estão aqui em Maringá estão fazendo todo o trabalho dela em função do uso da internet, em função da conectividade. E do mesmo modo, em todos os espaços, em todos os lugares, o cidadão brasileiro não só merece, como deve ter direito a esse serviço também. Para fechar, a gente tem hoje um apelo pela segurança. A gente lembra muito de segurança de dados. Uma prefeitura tem os dados dos seus cidadãos e vai ter esses dados digitalizados no mundo digital. A segurança das ruas e a segurança da rede, elas são prioritárias? Vai ter a mesma prioridade? A questão da internet, a questão da mídia, a questão que se tem falado bastante, né? Porque à medida que a gente vai usando, vai tendo mais gente, vai tendo um desenvolvimento maior, e esse próprio tema está na pauta e na agenda de discussão, acredito eu, de todo o país em várias esferas, governos municipais, estaduais e governo federal. Há muita coisa ainda a ser feita, as pessoas têm que entender, o próprio uso, a gente vê isso diário, das mídias sociais, né, das pessoas, das questões de fake news, de regulação para isso, de o que fazer para que o uso seja mais adequado, seja em termos de exercício da cidadania, vamos dizer que as redes sociais sejam feitas, as mídias sociais sejam utilizadas para o bem, para a realidade, para a verdade, isso eu acho extremamente importante. E a questão da segurança de dados passa pelo conhecimento também que o gestor e que todo cidadão tem que ter, porque isso aqui tem que ter uma segurança muito grande. Então tem muitas prefeituras que eu fico sabendo, quase semanalmente tem algum caso assim, que estão fora do ar, que tiveram site fora do ar, que estão perdendo dados, que tiveram invasão feitas por hackers, e isso a gente tem visto constantemente. Ora, se isso acontece em termos de CEP, em termos de governo federal, em termos que a gente teve recentemente, aquela bagunça do Conect SUS dentro do Ministério de Saúde, recentemente, acho que de alguma organização federal também no estado de São Paulo, isso tem acontecido bastante. Dentro das prefeituras não fogem as regras, né? Tem algumas que ficam 3, 4 dias, às vezes, fora do ar, com o site fora do ar, sem qualquer tipo de prestação de serviço ao cidadão, porque elas não têm a segurança necessária, e principalmente porque a gente está num momento também que tem que se ajustar, adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, então tem outro risco também que acontece dentro das redes. É isso que a gente tem tratado com uma abordagem muito forte dentro desses eventos e dentro desse evento aqui, especialmente em Maringá. Na questão da segurança pública, da segurança externa, vamos ter aqui também a apresentação no dia de amanhã, no dia de sexta-feira, de um caso como modelo, uma cidade na região metropolitana de Porto Alegre, em Rio Grande do Sul, que é a cidade de Campo Bom, e vem dar um exemplo muito bom sobre o funcionamento e a redução de ilícitos na cidade em função da estruturação de um grande sistema de monitoramento
que é desenvolvida em toda a cidade. Ou seja, a tecnologia, tudo que você perguntar de todo tipo de serviço público, ela estará presente e sempre sendo grande responsável pela evolução, pela eficiência, pela eficácia do serviço que é disponibilizado e tem que ser disponibilizado mesmo da melhor forma para o cidadão brasileiro. Senhor Zé Marinho, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN. Muito obrigado, eu que agradeço e tenhamos uma bela e abençoada quinta-feira. Até a próxima. Eu conversei com o José Marinho. José Marinho é diretor da Rede Digital, fundador da Rede Digital, e ele é o coordenador também do 8º Congresso Paranaense de Cidades Inteligentes, que acontece na Unicesumar, acontece hoje e amanhã, reunindo uma série de especialistas na área de gestão digital, gestão pública municipal. O evento é voltado para pequenos e médios municípios e a necessidade do mundo digital para a gestão pública. Marinho, muito obrigado por tudo, agradeço demais a entrevista.